Big Deals Experts, o podcast do Investidores VC que reúne especialistas do mercado e insights para impulsionar startups. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Big Deal Expert. Eu sou David Ledson e tenho o prazer de quinzenalmente estar aqui com a minha amiga Cris Pinho para conversar e conhecer histórias incríveis de pessoas que têm ajudado a transformar o nosso país através das empresas e sendo conselheiras e advisors de diversas pessoas nesse nosso Brasilzão e mais do que isso, pelo mundo. Nós temos um encontro quinzenal com esses experts de mercado para conversar sobre gestão, governança e o papel do advisor no mercado de tecnologia e startup. E antes da gente apresentar e conhecer aqui a nossa convidada de honra, eu gostaria de lembrar você aqui sobre o maior e melhor evento que vai acontecer em 2024 para esse mercado de tecnologia, inovação, investimento, que é o Next VC. Você não pode ficar de fora. Esse evento vai reunir os principais investidores, fundadores e advisors para discutir o balanço econômico do ano e as expectativas para o futuro de Venture Capital no Brasil. Se você quer saber mais, acompanhe as redes sociais do Investidores.vc, do Amuri Pinho, do nosso amigo Guilherme Junqueira, da Cris e o meu David Ledson. Se você quer saber com detalhe, clica aqui no link que a gente vai deixar para vocês e esse link vai te dar todas as informações desse evento que pode transformar a sua vida e o seu negócio. E sem mais delonga aqui, eu tenho um imenso prazer de passar aqui a palavra para a Cris, para ela apresentar a Luciene Magalhães. Cris. Então, pessoal, um prazer estar aqui de novo nesse nosso encontro, nosso 25º episódio do Big Deals Expert. E hoje nós temos aqui a Luciene. Luciene é minha colega, parceira do Women Corporate Directors. Somos duas conselheiras do WDC. E a Luciene tem 36 anos de experiência em auditoria e consultoria na KPMG. Iniciou sua trajetória em seguros, resseguros, trabalhou por 3 décadas e hoje é head de capital humano do Brasil e da América do Sul, liderando estratégias, reportando diretamente ao comitê executivo e atua como presidente do Conselho Consultivo da KPMG Prev. Além disso, ela tem uma atuação muito bacana nos comitês de inclusão, diversidade e equidade. Pessoal, não vou falar tudo porque a Lu vai contar a história dela. Então, Luciene Magalhães, muito obrigada pela sua presença aqui hoje. Seja muito bem-vinda. E, por favor, pode se apresentar do seu jeito. Obrigada, do começo. Bom, obrigada pela oportunidade. É uma oportunidade onde a gente tem, inclusive, de se conhecer melhor, né, de poder inspirar e às vezes, colocar alguns aspectos que as pessoas pensem que é uma dificuldade, mas que é a vida. É assim que a vida é e é assim que a gente deve desafiar as coisas que nos beneficiam e que beneficiam o coletivo. Bom, eu sou Luciene Magalhães, eu tenho 59 anos de idade, eu sou mãe de 4 filhos. Vou começar do início um pouco mais já na fase adulta para uma fase já iniciando o trabalho. Eu tive o privilégio de ter o meu contato principal com diversidade, que eu acho que é um dos quesitos que me embala a vida. E às vezes quem vê cara não vê coração, né? As pessoas olham a gente, mas é loura, de olho azul, mas e daí, né? Diversidade não é só sua pele, não é a cor dos seus olhos, não é isso somente, né? Também porque existem considerações que às vezes as pessoas fazem só em relação a isso, mas não deveria ser isso, né? Mas eu fui criada pelos meus avós e depois, quando estava atingindo a adolescência, um pouco antes da adolescência, minha mãe casou e ela casou com uma pessoa preta. A família ficou um pouquinho chateada, né? Porque, bom... Eu sei bem o que é isso.
A vida é assim, né? Como a gente está falando, a vida é assim, a vida é assim. Minha mãe era também bem lourinha, de olho verde, casou com um homem preto. Então, e o pessoal ficou chateado com ela. Isso não nos orgulha, né? Mas a gente tem que tirar, o melhor disso, claro. né? Eu acho que o melhor foi realmente preservado. Eu tirei muita coisa, eu recebi. Eu recebi. Meu pai, é difícil chamá-lo de padrasto, porque ele era uma pessoa bastante culta, tenente-coronel da Marinha, fuzileiro naval, com uma certa disciplina acentuada, né, que eu acho que eu adquiri muita característica da disciplina. Acho que Sócrates já dizia que disciplina é a mãe das competências. Então, eu acho que eu segui bastante isso, mas me deparei com muitas coisas diversas. Dentro da vida, dentro da vivência, de pessoas, às vezes, indagando o que eu estava de mãos dadas com ele. Eu me lembro bem do Maracanã e as pessoas perguntando o que você está fazendo, né? Isso dá uma pontinha de dói, né? Porque, assim, você não quer que fale sobre a sua família, principalmente por um quesito que não tem nada a ver, né, como sendo um ser humano, mas aquilo também fez com que eu perseguisse e também entendesse que dentro das circunstâncias de diversidade nós também devemos andar, caminhar e ter uma perspectiva daquilo que nos favorece. Então, quando muitas coisas pareciam que era desfavorecimento, eu olhava aquilo sob uma perspectiva de favorecimento. E por que eu estou colocando isso? Porque eu estudei escola pública, porque para ingressar numa profissão diferente, a gente tem certas dificuldades, você não tem credenciais, competências que te favoreçam. Então, também soube usar o que eu tinha de melhor, que eram os olhos azuis, para poder me inserir com educação que eu tinha recebido dentro da minha casa, né? Então, foi assim uma jornada de início a uma carreira. Eu tenho 36 anos nessa área que você comentou, mas antes disso eu trabalhei 4 anos numa empresa de telecomunicações. Ela era a principal empresa de telecomunicações do Rio de Janeiro, era a ITT, ficava baseada lá na Vila da Penha. 30 mil funcionários, companhia aberta, que depois ela foi vendida e foi quando eu saí dessa indústria. Eu não tinha formação acadêmica que era requisito para estar lá, mas o meu pai faleceu. E eu tinha que sair dessa formação acadêmica que eu estava fazendo para trabalhar onde eu tinha um emprego. E minha mãe, que era operária nessa empresa, saiu dessa empresa para que eu pudesse entrar. Eu entrei lá como assistente do diretor financeiro, não entendia nada de financeiro. O primeiro curso que eu fiz foi peguei um HP 12C, que era quase que um computador hoje, né? Um iPad. Não, e ela ainda é, né, Lu? Porque é impressionante. E ela era difícil de trabalhar, porque Sim. ela não era muito óbvia. E para os nossos ouvintes da geração Z, para quem não sabe o que é um HP 12C, utilize agora o Google, né? A gente vai deixar aqui para vocês. E pasme para saber que ela ainda existe e é vendida e utilizada ainda no mercado financeiro. Na minha época de faculdade, era obrigatório todos os alunos terem, né, no curso de administração, a HP 12C. E era um instrumento de trabalho. Então, Sim. Era algo assim que você tinha que aprender a manuseá-la, você tinha uma formação de como gerar os cálculos. Hoje tem o ChatGPT, que resolve toda a sua vida com um prompt bem feito. HP 12C. Eu ainda tenho a minha, porque eu ganhei. Era um instrumento de trabalho. Eu tenho outra já, porque a primeira já não existe mais. Mas eu recebi aquele instrumento de trabalho e eu tive que dar os passos principais para fazer um curso, para me adaptar àquelas circunstâncias. Eu trabalhei lá por 4 anos, trabalhei em custos padrão, que é uma modalidade, né, de custeio bastante diferenciada. Trabalhei no contas a pagar, trabalhei na contabilidade e surgiu uma oportunidade quando essa empresa estava... Ela deixou de ser... Ela começou a ser vendida em partes, né? Porque hoje a parte de telecomunicações ela é bem diversificada. E aí o próprio diretor financeiro me disse que talvez para mim a carreira fosse melhor que eu fosse para uma Big Four. Ele era de uma outra marca, concorrente hoje da KPMG. Eu fiz
Eu fiz a prova para as duas, tive sucesso nas duas e fui para a KPMG. Olha. Vim para a KPMG porque ela era auditada essa empresa era auditada pela KPMG e tinha uma pessoa que é uma das minhas maiores amigas, que foi a primeira sócia brasileira, mulher, na KPMG, que ela colocava todo dia um formulário na minha mesa. E eu não preenchia, porque como o meu chefe era PwC, na época, tinha sido, você vai muito pela referência, né? Então eu não preenchia o formulário. E ela colocava todo dia um formulário. Então fui fazendo uma pilha. Eu falei, bom, ela é insistente, né? Eu preenchi um formulário e eu passei. E aí, pela referência dela, pela forma como ela demonstrava ser nas capacidades dela de trabalho, ela é uma referência para mim, não só como minha amiga, mas como uma excelente profissional, eu acabei decidindo para vir para a KPMG. E eu saí de uma área de manufatureira para uma área que eles, como eu fazia parte de empréstimos, fazia custo, a KPMG então me alocou nessa atividade, nesse segmento de seguros e resseguros, pelo qual eu me apaixonei. Eu não sabia absolutamente nada, mas eles achavam que eu entendia de empréstimo, então eu entendia de financeira, né? E assim foi. Os primeiros anos não foram tão difíceis na inserção da carreira, porque como eu tinha um conceito contábil, uma parte técnica muito sólida, né? Porque aprendi ali a fazer aprendi durante esses anos que eu permaneci nessa indústria manufatureira, de telecomunicações, na manufatureira, e aí eu tive promoções bastante rápidas. Entretanto, as minhas competências com outros requisitos que são necessários além da técnica, elas não eram desenvolvidas. Entre elas, a língua inglesa, e nós temos políticas para isso, por sermos uma empresa global. À medida que nós vamos nos tornando executivos, nós precisamos atender o mercado com excelência, atender o mercado com requisitos que o mercado demanda, né, na nossa profissão. Então, aos 31 anos, eu já tinha um cargo de gerente sênior bem sólido, mas eu precisava dar um passo para atingir essa competência. E aí o meu primeiro filho eu já tinha um filho pequeno, de 8 anos, e aí eu decidi pedir a KPMG para ir para trabalhar na Inglaterra. Neste mesmo momento, o mercado brasileiro de resseguros estava abrindo as portas para investimento. Então, até aquele momento, era um monopólio. Então, o IRB era um monopólio e a KPMG também precisava se preparar para ter profissionais capacitados. E eu fui meio que com a cara e com a coragem, amparada pela marca, mas meu inglês naquela época era The Book is on the Table, Lesson 1. E eu fui morar num bairro, eu nunca mais vou esquecer essa minha vida, o nome do bairro era Clapham Junction. E eu não conseguia comprar o ticket para ir para casa de trem, porque para pedir um ticket, né, de trem, às vezes eu estava em outros lugares, e eu falava, meu Deus, quando é que eu vou aprender o nome do bairro, falar direitinho, né? E às vezes eu falava e eu comprava logo um ticket mensal que era para não ter muito problema, né? E foi uma experiência bastante significativa, muito, muito dolorosa, porque hoje na área de capital humano eu sempre converso com as pessoas, com a moçada, com quem a gente mentora, com as pessoas também que nós contratamos, que as credenciais elas são muito importantes, até no nível de conselho, né, Cris? A gente conversa sobre isso, né? Então a gente não pode só desejar ter uma posição, a gente precisa ter credencial, ter experiência, ter principalmente algo. as mulheres. Eu acho. Faz mais diferença. Principalmente, né? Não foram poucos os dias. A mulher, ela tem que sempre qualificar a experiência dela antes dela abrir a boca. Para ela chamar a atenção. Sim. Isso é uma dica que eu dou para todas as mulheres que estão participando de alguma reunião. Qualifica a sua fala. Conta por que você está falando isso. Seja porque você estudou, seja porque você passou por aquela experiência, seja porque você trabalhou naquela área, mas na hora que você qualifica, você chama atenção. E a mulher precisa disso.
É verdade. Mas me diz uma coisa, por que você disse que foi dolorosa a sua experiência na Inglaterra? Bom, sobre todos os aspectos, eu acho que desenvolvimento, experiência de vida tinha bastante, de trabalho também, mas eu não tinha principal, que era a fluência na língua. Então, quando eu cheguei lá, eu era gerente mais sênior inclusive da área que era da área. Você chegou como gerente sem falar inglês? Não, eu falava, mas eu não tinha uma fluência para trabalhar, para servir clientes. Então, a KPMG me ajudou muito, me colocou em cursos assim bastante renomados. Eu me lembro que eu fui parar num curso de um castelo e só tinha sócios de concorrente. Eu era da KPMG e as pessoas que estavam fazendo o curso lá eram sócios de concorrente. Eu sou muito comunicativa, gosto também de me envolver com... Eu gosto de gente. E aí as pessoas me colocaram como... Sabe a pessoa que cuidava de todo mundo, né? Então tinha uma pessoa ali que cuidava de tudo, que é o teatro, que convidava, que saía pro pub. E eu ficava ali de mestre de cerimônias de tudo. E na hora que eu saí daquele curso, que eu já fui trabalhar, e era em Bath, então era uma cidade maravilhosa, eu lembro que tinha um sócio de uma concorrente, e ele nem era brasileiro, ele chegou para mim e falou assim, você vai passar o bastão para mim? Eu falei, eu jamais vou passar o bastão para uma concorrente. E ele riu muito, nós nos damos até hoje. Mas assim, eu falei, isso não combina, né? Eu vou passar o bastão para uma concorrente? Pô, por favor, eu vou passar o bastão para o CEO de uma das empresas de cosmético, que ele estava lá fazendo o mesmo curso, então era um curso de elite, né? CEO, sócios, e aí eu passei o bastão para esse CEO da empresa de cosméticos alemã, e até hoje, depois de 20 e poucos anos, todo Natal ele me manda uma caixinha de cosméticos. Ai, que legal! Em reconhecimento, né? A passagem de bastão. É muito divertido, mas ela, sob o ponto de vista de você se desenvolver ao mesmo tempo que você tem uma dificuldade tão grande, ele às vezes dói, né? E uma cultura diferente, as coisas não são erradas ou certas, as coisas só são diferentes, até que a gente amadureça e entenda aquilo tudo. Mas essa adaptação até com a cultura, ela é complicada, ela é difícil. E sem o domínio da língua, então, fica mais difícil ainda. Eu sei bem o que é essa dor, porque eu fui corajosa. Mas isso aí é que eu digo. A gente tem que ter coragem para enfrentar as coisas, né? Simplesmente eu também, na mesma dificuldade que você, me convidaram para fazer um roadshow para apresentar um projeto da Petrobras nos Estados Unidos. Eu não sabia nem o que era roadshow. Tá? Eu conhecia bem o projeto porque eu era gerente de operações do projeto, então eu conhecia bem. Eles queriam alguém que estivesse com a mão na massa para poder apresentar para aqueles investidores. O roadshow era isso, era para eu captar investimento, coordenado por um banco famoso nos Estados Unidos. Então era esse grupo financeiro e eu como a parte operacional. Só que o meu inglês era muito fraco. Mas assim mesmo, tomei coragem e fui. Luciene, minha amiga, que dor. E tem uma frustração, não é porque você não dominava o tema ou você não conhecia a matéria. Você domina o tema, mas não consegue expressar o seu conhecimento. Claro. A frustração, ela é dupla. Porque você tem aquela sensação de que eu sei o que eles precisam ouvir, eu domino o conteúdo, mas eu não consigo fazer com que ele entenda. Você fala como se fosse um estudante do 8º ano. Sim, do 1º grau, entendeu? Sem conjunção verbal. Isso. Então, é muito ruim, porque, na verdade, você é um executivo já. E você fala como se fosse um ginasiano. Nem ginasiano, 2º grau. Sim. E aí, nisso... tem uma piada muito interessante de um presidente de um desses bancos nossos aí, que foi para os Estados Unidos e tal, e o pessoal viu uma palestra dele e alguém chegou para ele e falou assim, pô, parabéns, seu inglês é espetacular. Aí ele falou assim, obrigado, você tem que ver eu falando português. Ou seja, ele já falava no mesmo nível de um presidente de banco que tinha que se apresentar assim. E essa é a saga, né? E tem um estudo sobre isso, né? 6% dos brasileiros falam inglês. Fluente, 1%. Menos que isso. Claro. E essa é a dificuldade. É muito difícil se comunicar já na nossa própria língua. Você ter que apresentar, defender uma tese na sua língua materna já é uma habilidade absurda. Numa segunda língua, para pessoas que estão te avaliando o seu cargo, não a sua comunicação, exatamente, é muito mais dolorido. E eu me lembro assim, logo que eu cheguei... pediu para dar um curso, porque como eu tinha senioridade,
E era assim, muita gente de muitos países. E, claro, eu era gerente sênior, era para dar um curso para supervisores. E a maioria deles eu ia trabalhar com eles. E aí eu entrei, claro, tem que se preparar, né? Uma apresentação. Qualquer coisa que eu ia fazer, eu tinha 2, 3 dias de preparação. Porque eu me preparava para eu poder ter um sucesso naquilo. E eu cheguei para eles e falei assim, bom, gente, nós vamos trabalhar juntos, como vocês podem perceber, meu inglês, né, não é num nível que talvez vocês teriam uma expectativa, mas o meu spelling é ótimo, realmente sabe? Eu tenho um spelling bom em inglês. Eu falei, e se vocês não entenderem, eu posso soletrar, né? E se vocês não entenderem também, eu sei ler. Então, a gente tem um quadro aqui, vocês levantam, escrevem, né? E nós vamos nos entender. Então, foi assim. E com isso, com essa empatia recíproca, eu consegui, inclusive, ter uma equipe que me apoiava, porque todos eles faziam parte da minha equipe. Eles me respeitaram pelo meu conhecimento profissional e me ajudaram muito em tudo que eu precisava progredir. Então, isso foi uma experiência bastante significativa na minha carreira. Foi ali que eu acho que eu dei um passo para assumir um cargo mais executivo ainda na KPMG, quando eu retornei. Então, eu não me sentia... Não era a língua, era o passo que você podia dar, eram as escolhas que você podia fazer, era como se você se planejava, era o que você conhecia de cultura, é o que você respeitava da cultura dos outros. Então, sim, isso tudo são elementos que dentro de um nível executivo... que hoje talvez os millennials falam que falta, né, na liderança mais jovem, que é a adaptabilidade. Então, você tem que aprender a como se posicionar e estar ciente de que você tem que aprender todos os dias. Eu retornei para a KPMG no Rio de Janeiro, as portas de resseguro se abriram no mercado, eu consegui dar um curso na Fundação Dom Cabral para os profissionais do IRB, de qual eu super me orgulho, porque então eu tinha saído com a perspectiva de aprendizado e voltei com a perspectiva de colaborar com o crescimento das pessoas. Se eu puder destacar alguma coisa em mim, é o que eu mais gosto de fazer, é colaborar com o coletivo. Acho que isso tem um pouco de diversidade, de olhar para o outro e de fazer com que todos estejam integrados. Com isso, eu voltei, tive progresso, e aí eu atendi a um cliente bastante significativo no Brasil, e esse cliente pediu a KPMG para me transferir do Rio de Janeiro para São Paulo, porque a sede estava migrando para São Paulo, e foi mais um benefício, um reconhecimento de um cliente. Às vezes a gente, como auditor, é algo mais restrito, você tem que manter uma linha de independência bastante grande, né? Mas não deixou nunca de ser um reconhecimento por aquilo que o cliente pediu, que eu continuasse atendendo independentemente da empresa estar se movendo para outro local. E o progresso em São Paulo foi bom também. Eu adoro, pessoal, você mesmo fala, né, Cris, que eu sou uma carioca com alma paulista. Eu acho que as diferenças também de São Paulo, eu já tinha tido isso em Londres, então eu fui mais rápido em São Paulo, porque eu já tinha passado por outra experiência que era mais difícil, em outra cultura. Então, estar num outro estado, dentro da sua língua, do seu povo... Seu país, claro. Foi muito mais fácil. Difícil ia ser se mudassem você para uma cidade com menos recurso, ou muito diferente do Rio de Janeiro. Sim. Às vezes você vai para o interior, tem pessoas que não conseguem se adaptar. Não, teve isso. No interior. Teve essa proposta. Quando eu voltei, como eu tinha trabalhado em telecomunicações, um dos sócios que mais me amparou, ele falou assim, você não pode atender o cliente X lá em Brasília? Eu falei, olha, eu já fiz 3 secondments. Ele falou, como 3? Você só foi para Inglaterra? Eu falei, não, eu fui, eu voltei. E agora... Eu falei assim, não, isso aqui... Por quê? Porque eu não queria realmente... Eu tenho esse desejo de permanecer em grandes cidades mesmo. É algo que inclusive nos testes psicológicos, de assessment que nós fazemos de personalidade, isso se destaca bastante. Eu gosto de grandes cidades, eu gosto de desenvolvimento. E aí eu fui progredindo na carreira. Num determinado tempo dessa jornada, eu me divorciei e num determinado momento eu me casei de novo, felizmente. Aliás, hoje são 18 anos de namoro com meu marido, né? E nós tivemos a oportunidade de ter 3 bebês lindos de uma vez só. Trigêmeos. Trigêmeos. Naturalmente. E eu tenho
Precisamos explorar mais esse empreendimento. Eu tinha só né? 45 anos. Não. Então, foi engraçado que quando eu fiquei grávida, eu estava falando com o head da área, né? Eu falei, olha, Ricardo, eu fiquei grávida, eu tô grávida de gêmeos, porque achava que era múltiplos, os médicos falavam múltiplos, só pensei em gêmeos. Claro. E aí, uma semana depois, eu voltei e falei, Ricardo, são trigêmeos. Ele falou, não vai mais nesse médico, fica aqui. Não quero que você vá. Se você voltar, são pelo amor de Deus, fica por aqui. E foi outro momento de muita resiliência, porque embora eu já tinha um filho, ele já estava com 17 anos. Foi difícil tanto para ele, porque eu entrava num novo relacionamento com mais 3 crianças. Foi difícil para mim, porque ao mesmo tempo que eu estava profissionalmente continuando o desenvolvimento, eu pensava, eu não vou conseguir trabalhar, não vou conseguir fazer, não vou conseguir... E deu tudo certo. Eu sempre falo para as futuras mamães, gente, vai dar tudo certo. Calma, fique calma. Então, eu consegui, aí também já mais madura, você acaba se cuidando melhor, você faz a sua rotina melhor. Eu não ganhei peso em excesso, não tive diabetes. Eu sou um case na área médica, porque o médico falou, com 3 placentas você vai ter diabetes. Eu falei, mas não vou ter mesmo. Não, vai ter sim. Eu falei, não, o que eu preciso fazer para não ter? Ele falou, claro. Olha, pode ser que não tenha se fizer isso, e eu fiz a risca, eu mandava gráficos, né? Porque eu gosto, eu sou da área de contabilidade, economia. Então, assim, eu mandava gráficos para os médicos, meus dedinhos eram todos roxos, porque eu tirava sangue todo dia, tudo que eu comia eu media. Então, assim, analytics em seguros é algo muito, muito intrínseco. Para você entender dessa área, porque é tudo estimativa, avaliação de risco, você trabalha muito com dados analíticos. Então, eu peguei toda aquela experiência profissional e inseri numa barriga. E eu mandava para o médico, mas falou, que gráfico é isso? Não, isso aqui eu comi isso. E aí foi. E tem sido muito, muito boa essa experiência. Tudo na vida é um conjunto, né? Não é você... eu uso muito um jargão dentro da KPMG, venha como você é. Porque o que você é realmente não é diferente de dentro da sua casa para a sua vida profissional. Não deve ser. Não deve ser. Não deve ser. É claro que há circunstâncias que você está mais dolorido, tanto de um lado quanto do outro, e você também não deve carregar para um lado. É difícil. É difícil esse exercício, mas é um exercício que nós profissionais, como pessoas, devemos fazer constantemente para que a gente possa desenvolver as outras pessoas nesse aspecto. Então, continuei a carreira nessa área de seguros e resseguros, e num determinado momento dessa jornada profissional, a KPMG não tinha um membro feminino, do gênero feminino, no nível de comitê executivo. E o Charles Crick, que é o nosso chairman, ele me chamou, eu estava em casa numa sexta-feira, ele falou, oi Lu, por onde que você está? E eu falei, senhor presidente, você não sabia que às sextas-feiras eu trabalho de casa? Porque isso é muito antes da pandemia, isso era 2017. Ah, você já fazia híbrido mesmo. Já fazia. Meu time já fazia. Ah, seu time já fazia. Meu time já fazia também. Numa empresa que eu estava trabalhando também, na Petrobras, tinha um time que já fazia isso bem antes da pandemia, não o pessoal do jurídico. Não era política da KPMG. Aí ele falou, como trabalha de casa? Eu falei, trabalhando, a gente trabalha também de casa. Aí ele falou, não dá para você vir aqui? Eu falei, caramba, eu fiz alguma coisa muito errada na minha vida, né? Me arrumo, vou, né? Cheguei lá. Aí ele falou assim, bom, então, isso e aquilo. E eu falei, pô, parabéns, né? Aí estava assumindo o cargo. Ele falou, então eu queria te convidar para ser a head de People, Performance e Cultura. Aí eu olhei assim para trás, eu falei, tá falando comigo? Eu falei, meu Deus, eu vou ter que aprender tudo de novo, né? Com 3 crianças pequenas. Há 2 semanas anterior a esse convite, eu tinha recebido um convite para ser presidente de uma seguradora que um banco estava abrindo naquela época, e eu tinha dito não ao acionista. E o acionista ficou chateado comigo, que ele falou, bom, mas eu estou te convidando para ser rica. Eu falei,
Assim, com todo respeito, eu já sou rica, né? Assim, eu tenho uma família, eu tenho 3 crianças pequenas, eu não posso sentar numa cadeira onde a expectativa que você tem de mim é que eu viaje o mundo, é que você não me conhece, então, assim, talvez você não vá acreditar que eu vou ser capaz de fazer as coisas, porque a gente ainda vai estar num relacionamento que vai ter que ter uma década aqui para essa confiança ser instalada. Então, eu vou permanecer na KPMG, onde eu sou igualmente rica, né? Não é uma questão de dinheiro, é uma questão de jornada. A KPMG já me conhece, me amparou numa gravidez trigemelar aos 45 anos. E assim foi. Aí quando eu recebi esse 2 semanas depois, eu falei, cara, o que está acontecendo com esses astros, né? E eu falei, bom, Crick, será que eu vou falar com meu marido, então? Porque meu marido é um sócio da KPMG. Ele falou, não sei, o que acontece aqui nessa mesa não pode sair dessa mesa. Eu falei, Crick, eu tenho uma família pequena, vou ter que explicar, grande. Vou ter que explicar aos pequenos que eu vou ter que viajar, eu vou ter que explicar aos pequenos que eu vou ter que estudar, eu vou ter que explicar ao meu marido que às vezes eu vou chegar triste em casa e ele, como executivo da firma, não vai nem saber por quê, né? Porque você não vai poder falar. Porque eu não posso falar. Então, assim, isso tem que ser entendido, isso tem que ser compreendido. Pode até ser que no dia a dia isso não seja, mas isso tem que ser explicado. E foi assim, então, eu aceitei, eu passei 2 anos estudando essa área de capital humano. A KPMG sempre ampara. Você deve ter se apaixonado também, né? Eu me apaixonei. Claro, porque é uma coisa que você gosta. É tudo que eu gosto, assim, eu adoro. Eu adoro gente, eu adoro moçada. Quando as pessoas falam assim, não, porque a geração nova, eu falo, nós já fomos outra geração. Todos nós já fomos outra geração. E nós éramos diferentes. As pessoas da minha idade, na época que eu tinha 20 anos, pensavam diferente também. Nós agíamos diferente, nós transformávamos de forma diferente. A transformação hoje, ela é mais acelerada. Porque a tecnologia, porque a velocidade está nervosa. Mas nós fomos. E eu brinco, eu sempre falo para a moçada, eu falo, olha, na KPMG a gente contrata a nova... Aliás, é o nosso futuro. É essa transformação que nós precisamos e o executivo, o conselheiro, ele tem que olhar isso na perspectiva e alinhar isso às tendências para que a gente possa transformar o nosso dia a dia na contratação das nossas pessoas, na resiliência que a geração precisa para superar os desafios que normalmente nós não tivemos, porque assim, a minha dificuldade, como eu coloquei aqui, foi uma língua. Hoje uma geração ela já entra com muito conhecimento de tecnologia, ela já entra mais capacitada. Mas entra com outras barreiras que tem que ter resiliência e coragem para poder enfrentar. E a gente tem que mostrar para essa geração que a gente vai conseguir transpor isso, que nós fazemos também parte dessa transformação junto. Então, trabalhar com a moçada é o que eu adoro. Eu me retroalimento um pouco, porque hoje as crianças já estão com vão fazer 14 anos, daqui a 17 dias. Então, eu me retroalimento, porque eles são a geração alfa, né? E a KPMG tem 70%, 75% é a geração de milênios, inclusive... Dentro dessa minha jornada, eu formei um comitê de milênios para que eles possam retroalimentar o comitê executivo com a perspectiva. Instalei Short Friday, que foi uma luta, porque parece que é uma besteira, né? Mas não parece. Mas não é. E você instala, você coloca como política e as pessoas não exercem, porque a gente ainda está muito naquela confusão de o período pandêmico, e aí as empresas estão discutindo volta para o escritório, não volta para o escritório. Então, isso tudo mexe. É a primeira vez na história que a gente tem as 4 gerações ocupando o mesmo momento, o mesmo espaço de trabalho. E cada geração tem as suas especificidades, tem os seus momentos, os seus valores. E alinhar, eu estou há mais de 20 anos também, cuidando de people, já sentei em todas as cadeiras ali. E uma das diversões e aprendizado é a gente conseguir enxergar as perspectivas diferentes, mas fazer com que essa diversidade aconteça. Sim. A gente fala de diversidade muito dentro de algumas perspectivas, mas isso é uma diversidade importantíssima para o desenvolvimento dessa geração. E você trouxe um exemplo riquíssimo, o quanto você aprendeu e traz essa nova geração para o comitê com o intuito de nós temos muito a aprender com eles. E há 20, 30 anos atrás, a gente olhava para os jovens como via de mão única.
Só nós ensinamos e eles precisam aprender. E essa mudança de mindset é algo que tem ajudado as organizações a se posicionarem melhor. Mas eu digo para você que há segmentos que não estão conseguindo e não querem pegar esse povo novo. Então, assim, nem todos os segmentos têm 3, 4 gerações diferentes. Sim. Não tem. Nós O temos segmento de 70... óleo e gás, por exemplo, não tem. Mas Algumas empresas têm, outras não têm. Agora, olhando sobre o risco, né, de não ter, como será o futuro da empresa que não tem? Não tem sustentabilidade. Qual será a sucessão? Qual é o futuro do segmento de óleo e gás? Se ele não olhar Sim. para dentro da sua própria organização, atraindo gente nova, para o próprio negócio mudar. Sim. Para ele poder se transformar dentro dessa perspectiva, né? Com esse impulsionamento, com essa mudança de visão. As organizações e o mundo tenta ser muito linear. A sucessão ser preparada ali, né? Organizadamente. E o mundo não é assim, o mundo é dinâmico. O mundo ele é complexo, ele é volátil demais. E isso, se você não tiver essa mescla de conhecimentos, pessoas, idade, gênero, raça, ideologias, você não consegue ter o diferente. E isso é o que tem feito algumas empresas se destacarem em detrimento das outras. A Cris fala muito desse segmento de óleo e gás. Você vê que se você tirar uma foto hoje e comparar essa foto com 20 anos atrás, é a mesma coisa. Você não tem diferença no conselho, você não tem diferença nas lideranças, você não tem diferença cultural, é a mesma empresa. E todos os negócios que você tira uma foto de 20, 30 anos e a foto hoje ele tem pouquíssima flexibilidade de mudança, ele tem grandes chances de não existir ou ser muito diferente daqui a 20 anos. Ficar irrelevante. Sim, claro. Porque não observou aqueles determinados riscos, né? Então, assim, essa jornada dentro dos 2 primeiros anos aprendendo bastante, viajei bastante para aprender com outras culturas também, e também academicamente tive que me preparar, participar de diversos fóruns, me inserir dentro de um grupo que nem me reconhecia, porque, assim, chegou uma pessoa que foi head de seguros da América Latina na KPMG. Eu falei, o que você está fazendo aqui em People? Claro, então, ainda tinha isso, você tinha ainda que se apresentar e ser reconhecida, e né? ser reconhecida por algo que dentro da empresa possivelmente tinha um reconhecimento, mas que não era também assim tão exacerbado. Então foi assim, logo em seguida veio a pandemia, né, que aí eu falei com o Crick, eu falei, olha, se eu soubesse que isso ia acontecer nessa jornada, eu jamais teria aceitado, mas foi outra experiência magnífica, uma dor bastante grande aqui. Eu tomei a iniciativa de ligar para todas as pessoas que perdiam pais e mães na firma, porque eu me sentia naquela responsabilidade. Como eu disse para vocês, são milênios, né? Então, eu me lembro que tinha uma trainee, uma pessoa muito jovem, tinha entrado naquele ano, ela perdeu o pai, a mãe, a avó e o avô na mesma semana. Nossa. Então, assim, eu saía de casa, eu dava a mão mesmo. Eu ia ali, tinha um sócio que nós não perdemos ninguém da KPMG, felizmente. E aí mas ele quase morreu. E o médico falou que precisava entubá-lo, porque ele era muito nervoso. E eu passei a mão no telefone e eu gritava com ele. Eu falava assim, eu sempre te disse que você era nervoso, vai morrer. Então, fica calmo. Você acha que os velhinhos estão vivendo por quê? Porque eles são calmos, porque eles respiram. E é o seguinte, ou você vai ser entubado, porque os médicos do hospital tinham contato com os médicos do nosso plano de saúde, então eles estavam decidindo numa mesa, e o único elemento que levava a ele ser entubado era o nervosismo dele. Eu falei, bom, eu não tenho como explicar para ele. E depois, ele não foi entubado. Ele ficou calmo. Ele não foi entubado, ele sobreviveu. E na época você entubava, e a gente já pensava, lá vai morrer. Vai morrer. Não. E detalhe, a esposa tinha perdido ou a mãe ou o pai, não me lembro. Tava todo mundo em casa com Covid, ela me ligou. E assim, eu não tinha aquela responsabilidade. Corporativamente, você não tem uma responsabilidade nesse sentido. Mas dá aquele passo que pode ser visto por algumas pessoas assim... Pô, mas isso não é do seu business. Você não tinha que se meter e ligar para ele para isso. Ele é meu amigo. Eu sabia que ele era nervoso. Às vezes a gente estava discutindo algumas coisas na empresa, foi nervosinho demais. Não podia ser mais calmo. Então eu usei aquele
aquele contexto dentro de uma empatia para dizer para ele, olha, e eu no final eu virei para ele e falei assim, se morrer vai escutar os meus gritos do inferno, então trata de ficar calmo. E depois, assim, nós tivemos um churrasco na casa dele, a gente ri até hoje sobre isso, felizmente. Então, esses contextos de estar envolvida com o capital humano, de entender dessas especificidades que hoje tem no nosso desenvolvimento no nível executivo, você tem que ter adaptabilidade, você tem que ter empatia, você não tem que julgar simplesmente pelo fato de você ver, você não tem que ser binário, as coisas não são só assim ou só assim, tem uma outra... Você não acha que isso hoje, esse contato humano, ele está sendo cada vez mais afastado por várias questões, até pelo trabalho virtual, pelos modelos. Você vê que os nossos jovens estão muito centrados neles mesmos, porque eles ficam isolados em mídias sociais, etc. Ao mesmo tempo que eu vejo que isso está acontecendo na nossa sociedade, eu vejo quanto que para a gente se adaptar a esse mundo tão nervoso, quanto mais a gente precisa estar junto, quer dizer, quanto mais a gente precisa de estar íntegro, de estar integrado, quero dizer, bem comunicado, olho no olho, o tato, pegar. Como lidar com isso, né? Como é que as empresas, como é que você vê... Eu sei que você está fazendo seu esforço, mas como é que a sua empresa está trabalhando isso? Como é que nós trabalhamos? Nós começamos a trabalhar porque a gente sempre olha o World Economic Forum e as tendências de capital humano mundiais, sempre para frente, quando a gente vai definir estratégia. E na pandemia já se falava de mudanças de trabalho, modelos de trabalho, e se ia ser híbrido, então todo mundo vendendo instalações, indo embora. Um absurdo. Aquela confusão toda, né? Então, nunca Eu era diretora do IBP... Começou esse negócio, o próprio conselho começou. Gente, vamos fazer cadeira quente? Eu digo, aqui não vamos fazer cadeira quente por 2 motivos. Primeiro, porque a gente vai ter que voltar um dia a trabalhar e eu não vou fazer isso. Segundo, essas instalações são do IBP. Sim. Eu não estou alugando. O Instituto Brasileiro do Petróleo tinha comprado aquilo séculos antes. Aquelas instalações eram deles. Eu falei assim, gente, não tem motivo de eu fazer isso. Terceiro, está todo mundo fazendo isso, ninguém está alugando. Quem está saindo, né? Então, eu era dona. Então, tá bom, o IBP é dono. Então, sai e ganha o dinheiro. De quem? Se as pessoas estão todas saindo. Sim, péssimo momento para vender. E péssimo momento para vender também. Péssimo momento para vender, e nós, nessa época, estudávamos bastante e durante os estudos aqui que fazia no Brasil, claro que tinha os movimentos globais da KPMG também, mas não sei se vocês sabem, mas a única experiência que o mundo teve para trabalhar totalmente remoto foi em 1940, quando Chicago, por conta de um fog, ele decidiu, determinadas empresas, 5 empresas muito grandes no mercado, decidiram que nunca mais voltariam para o escritório. Então, saiu no New York Times que as nunca mais, nevermore, office, aquelas coisas assim. E 3 anos depois, as empresas voltaram, porque o FOG se diluiu, porque as considerações... Meu Deus, não sabia disso. Esse era o único estudo no mundo sobre trabalho remoto. É claro que tem modelos de trabalho remoto, de pesquisa, tem diversos modelos. Então, essa granularidade de modelos, ela hoje está um pouco confusa, né? A gente fica super lastreado por um link, por um news que sai, por uma informação que sai. Não, mas empresa tal, ela tá voltando. O outro falou isso, outro aquilo. E a empresa, mesmo no nível do conselho, olhando sobre o seu negócio, sobre os riscos do seu negócio, como ele pode ser modelado, como ele pode ser equilibrado. Na KPMG nós temos um modelo híbrido de trabalho, ele é um pouco flexível, porque tem áreas que podem ser um pouco mais flexível e áreas que não podem, né? E tem necessidades de trabalho que, às vezes, a gente não consegue, tem que ser presencial. Então, os contratos são presenciais e a gente transforma essa cultura dentro da explicação, dentro do dinamismo que é necessário, convencendo as pessoas, comunicando de uma forma mais objetiva. Eu tive uma reunião com os gerentes, mês passado eu passei viajando o Brasil inteiro falando com os gerentes, que é a moçada, que são os milênios, e eu falei para eles, olha, a gente sempre se debate sobre isso, porque os gerentes, que eles já são uns milênios mais para riba, eles acham que a geração de baixo
acho que são milênios também, já não são iguais. É muito engraçado isso, né? Eu falei assim, vocês já olharam sob a ótica de economia? O mundo nunca viu 33 conflitos mundiais ao mesmo tempo. Uma transformação, bipolaridade, geopolítica, tudo mudando. E aí nós decidimos todos trabalhar só dentro de casa. Então a gente não compra mais nada, a gente não pega ônibus, a gente não pega táxi, a gente não compra carro. E o que vai acontecer com a transformação, com o crescimento do mundo? Nós vamos estagnar. Todos nós. E aí nós vamos reclamar que as empresas estão demitindo, sob a perspectiva de desenvolvimento. Então, olhem sobre uma ótica não só de benefício da empresa, porque parece que tudo é benefício da empresa, né? Não parece que é benefício do conjunto de pessoas que estão ali. Então, essa intenção de trabalhar só remoto ou só presencial, ela não traz um equilíbrio, né? Qual é o modelo que atende tanto no híbrido quanto um pedaço é presencial, outro pedaço é remoto? E o que pode equilibrar? Isso é como nós estudamos e nós explicamos, nós comunicamos a nossa geração de milênios, nós trazemos sobre essa perspectiva para que eles possam nos amparar. O que nós não aceitamos, pelo menos assim, que é do meu estilo também, um pouco, né, um pouco da minha personalidade, é que as pessoas burlem aquilo que a gente está querendo fazer. Outro dia eu me deparei com um atestado home office. Aí eu falei assim, gente, o que é isso, né? Aí fui falar com o médico, porque nós temos atestado médico home office? Estava escrito home office. E aí eu falei, aí fui falar com o médico, que nós temos uma área de gestão de saúde, voltada totalmente para a saúde mental. E eu falei, olha, eu assim, demorei a entrar nessa área de pessoas, né? Mas eu aprendi aqui, porque no ocupacional a pessoa está apta ou não está apta. Ai, não, mas a pessoa pode ter ela pode estar apta, mas para trabalhar de casa porque é contagioso. Eu falei, não, a pessoa não está apta. A pessoa não está apta nem para trabalhar dentro de casa, porque se for contagioso, ela tem que ficar num cantinho, embaixo da coberta, tomando os remédios para ela sarar, para ela não contaminar a família inteira, para que a família continue fazendo as coisas que precisa fazer, estudar, trabalhar, se divertir, qualquer coisa que seja. Então, ela não está apta sobre a ótica de trabalho. Então, a gente também nessa cadência acaba tentando transformar as coisas para mudar de uma forma que pode ser vista como uma quebra de paradigma, mas não necessariamente Entendi agora o que você falou. A pessoa só estava apta para trabalhar de casa. Para trabalhar no home office, entendi. E o médico estava dizendo, tá bom, ela só está apta. Você fala, não, ela está doente. Escreveu. Claro. Eu falei assim, eu não consigo entrar aqui. E a minha área de atuação, né, de seguros, inclusive seguro-saúde, eu falei assim, eu já procurei aqui no hall da ANS algum CID relacionado a home office. Então, essas coisas, nós conversamos com as pessoas que fazem isso e nós perguntamos a ela, você entende que você precisa se cuidar para você estar bem? Para não deixar que aquilo se transforme em algo que não está entendido do outro lado e que vai na linha da esperteza. Bom, então agora nós vamos criar um novo... Eu falei, os médicos concordam com esse novo CID, né? Vocês vão ter que convencer a Agência Nacional de Saúde. Eu acho que essa coisa do híbrido, sabe? A gente foi naquele evento lá de Nova York, lá do WCD, há 2 anos atrás, foi bem legal. E eu não esqueço de uma palestra que a gente assistiu de uma mulher que chegou e falou assim, olha, na minha empresa, ela era dessa parte de RH provavelmente, tá? Não me lembro muito bem. Ela falou assim, na minha empresa, assim, nós estamos fazendo trabalho híbrido, sim. Mas a gente tem um lema que é o seguinte, o escritório não é para você trabalhar. Sim. Como assim o escritório não é para você trabalhar? Não quer trabalhar, vai trabalhar em casa. O escritório é para você encontrar, fazer projetos juntos, discutir coisas que você precisa criar, inovar. Culturalmente, você ter os eventos onde você vai integrar pessoas novas que estão chegando na empresa para que elas possam entender onde é que elas estão. Um onboarding. Se você tem que trabalhar, fica em casa. Trabalha na sua casa ali. Você vai... Porque trabalho, ela está me entendendo, o trabalho é aquela coisa isolada. Faz sentido, né? Porque quando algumas empresas começaram a fazer o híbrido e dizer assim, não, aqui a gente vai trabalhar terça, quarta e quinta, o que acontecia é que isso não fazia sentido naquela coisa do trabalho, porque você chegava lá, trabalhava isolada e fazia videoconferência com o cara que estava... Sim. Não. Isso não era permitido nem antes da pandemia. Se você tinha um time que estava se comunicando do computador ao computador, fala, para, baixa aqui, ó. E fala alguma coisa aqui. Tem
eu gosto de trazer que o contexto ele importa muito. Isso. E na pandemia, especificamente, a gente desconsiderou os contextos, as especificidades. Agora é o trabalho remoto, mas as pessoas não olhavam siderurgia, indústrias automobilísticas, minério, óleo e gás. Que foram trabalhar. Gente, Não, todo não mundo tinha foi. como não Tinha como trabalhar. Hospitais. Sim, como? Então, as pessoas, o discurso ele era muito bonito para quem trabalha com tecnologia, no escritório, Sim. sabe? Ele é lindo. E defender essa tese por essa ótica, ela é maravilhosa. Agora, 70% das empresas hoje, ou mais, são pequenas e médias empresas. Comércio, varejo, loja, shopping. Você tirou essas pessoas da subsistência, da produção ali, do trabalho, e a indústria continuou. Eu tinha amigos que trabalhavam na Fiat, na Mannesmann, na Votorantim, e falou, cara, não mudou nada, a gente continuou indo trabalhar normalmente, todos os dias. E quando a gente ia para esse mundo mais de tecnologia, a discussão parecia que era a única forma de trabalho existente. Como é que vocês veem, então, empresas tecnológicas como a Tesla, a Amazon, que estão dizendo o seguinte, não, é todo mundo no trabalho e pronto, acaba com esse negócio de híbrido. E isso é interessante porque o contexto ali, isso é cultural. Você vai contar como a sua organização vai funcionar e você vai atrair ou repelir pessoas que se adaptam àquela cultura. Isso. E tem gente que não vai se adaptar. Não vai se falar, adaptar. eu não quero fazer parte desse tipo de organização e tá tudo bem. Eu acho que, assim, eu como empresa que eu trabalho, eu não posso julgar, né, sem entender os fatos, mas eu acho que talvez precise de uma transparência como que aquela decisão foi julgada. Como ele colocou, né, 70% precisava trabalhar, senão você acabava com a subsistência humana. Então, isso tem que ser analisado dentro de blocos da empresa. Por que qual é o bloco que precisa? Na empresa que eu trabalho, na KPMG, o nosso modelo é híbrido, majoritariamente no cliente, porque nós somos prestadores de serviço, claro. Não vem para cá para você ficar aqui, claro. Sabe? Se você é no cliente, porque se você for fazer um trabalho de consultoria e de auditoria, como é que você vai atender claro. Por uma tela? E todos nós sabemos, esse tipo de trabalho, ele merece as circunstâncias de local, merece a circunstância de como que a equipe está trabalhando, uma série de considerações que o auditor leva em consideração. Então, esse é o modelo, né? Então, quando você está atendendo seus projetos, que você esteja Sim. à frente dentro daquele relacionamento e dentro daquelas circunstâncias de equipe que precisam ser feitas. Nós desenvolvemos ambientes para treinamento. Os treinamentos, eles viraram só virtuais. Agora, eles também estão se tornando híbridos por uma solicitação dos próprios jovens que entendem que é uma maneira mais fácil de estudar. Então, de aprender. Nós estamos experimentando. Então, eu acho que a gente está chegando a conclusões, determinadas empresas estão chegando a conclusões assim, muito sim ou não. Isso. Esquecendo que isso vai ser um exercício de uma década. Sim. É um exercício, né? E que você vai experimentar, que você vai eventualmente não acertar, mas que você vai tirar uma lição aprendida daquele exercício e que você tem que ter essa comunicação justa com os seus profissionais, porque quem é que não quer o progresso de si mesmo, né? O que me espanta, eu vejo dessa forma. O que me espantou nisso tudo é que empresas tradicionais, realmente, logo que puderam, começaram a obrigar as pessoas a virem, porque existia sempre a suspeição de que aquelas pessoas que estavam lá não estavam fazendo o trabalho, embora isso não tivesse comprovação, né, nos dados ou nos indicadores da empresa, de que aquelas pessoas não estavam trabalhando como deveriam. Então, mesmo sem comprovação, existia a suspeição da alta gerência ou do próprio conselho de que a empresa não estava fazendo o trabalho como deveria, e isso poderia ter consequências dali adiante. Empresas mais tradicionais. O que me espantou nisso foi que empresas não tradicionais começaram também a buscar o retorno. Hoje tem estudos, né, que mostram a questão de performance, engajamento, e são níveis. Quando a gente fala o nosso nível executivo, gestores, é muito mais fácil o nosso tipo de trabalho e entrega, até de maturidade para lidar com isso.
Hoje, um jovem que está começando, estagiário, analista, até especialista, Sim, ele tem toda coordenador. uma questão da contribuição social, da verdade. entrega, da velocidade. Como é que você vai desenvolver? Como é que as sucessões serão feitas, né? E é mais lento. Complexo. E tem outras habilidades que estão sendo perdidas. Então, tem-se uma preocupação de ter um vale de lideranças no futuro, porque eles não têm os conflitos, as trocas. Não assiste os conflitos, não Não participa assiste. das reuniões, não sabe como é que a Luciene vai responder a uma determinada tom, coisa, o tom não a sabe. forma, E aí isso não tudo entende importa. também a cultura da empresa. Ó, não, neste caso, a gente responde assim. Isso. Aqui a gente trabalha desse jeito. Sim. Aqui a gente aceita isso, aqui a gente não aceita aquilo. Nós O cara não consegue estudamos, nós perceber olhamos isso. os dados. Então, por exemplo, vocês dois falaram de dados. Os dados de saúde mental para as pessoas que trabalham sozinhas são assustadores. Assustadores. São assustadores. As pessoas sofrem de solidão mesmo. Elas tomam remédio para dormir, elas tomam remédio para se engajar. Então, claro que eu não tenho dados nominais, né? Nós não podemos ter dentro da área de capital humano, mas os dados, a representatividade, a gente faz um link, faz um link, né? E essa pessoa está trabalhando mais sozinha, ela está trabalhando. Como é que nós vamos ajudar para que ela está sendo realmente cuidada, ela está sendo observada, as promoções delas estão sendo tão equiparadas às demais. Então, a gente vai explicando para as pessoas de uma maneira inteligente, que a pessoa possa entender e falar assim, olha, nós estamos cuidando de você. Isso aqui não é um movimento para comum imposição, mas para que você também possa perceber que o seu relacionamento, que o olho no olho, que a explicação, que aquilo que você observou, que o famoso, na área de capital humano é o walk the talk, né? Então, ao mesmo tempo que a geração pede que os executivos sejam mais resilientes, sejam mais experientes no sentido de ter empatia e de ter adaptabilidade, Sim. a recíproca é verdadeira. Então, você tem que também, ao pedir isto, você também tem que entender que você precisa receber o resultado dessa perspectiva dos executivos para que você, então, possa alcançar uma conclusão. E esse movimento pandêmico todo foi de grande intensidade para nós que trabalhamos nessa área de capital humano, né? Então, eu não sei quanto tempo eu tenho, mas ainda em continuidade a isso, eu brinco que assim, eu sou muito afortunada, eu também lidero um instituto que é a WCD, que nós temos o prazer de trabalhar juntas, pelo qual eu agradeço a Cris, porque ela é uma conselheira independente, então eu sempre brinco com ela, eu falo, olha, vocês tem que me pedir tudo, porque eu sou paga dentro da minha função, e vocês trabalham aqui com coração, com dinamismo, com o amparo nessa diversidade, né? Então, muito obrigada publicamente. A gente, quando briga, a gente briga escondido, quando a gente agradece é público. Né? Então, muito obrigada publicamente. Uma aula de gestão aqui, ó. Para que a gente para trabalhar para o coletivo, que é a diversidade para conselho, né? Para que a liderança feminina possa se propagar mais, para que a gente possa demonstrar o quanto de capital humano experiente tem dentro desse grupo que nós gerenciamos, né, que nós administramos, que Sim. nós lideramos, por que não? Mas com o intuito onde as coaches, as pessoas que estão ali naquele grupo, estão sempre no objetivo de qualquer ação trabalhar para o coletivo. Esse talvez seja o que mais me embala na minha jornada profissional, mas na minha vida pessoal também, que é o coletivo, né? O quanto... Eu me lembro quando eu era gerente, os sócios às vezes reclamavam de mim e falavam assim, pô, mas você é justiceira, né? Eu tô fazendo um motim aqui só para o seu time. E eu olhava sempre para o coletivo, falava assim, olha, se atendeu 50% mais um, beleza. Agora, enquanto a maioria não tiver atendida, não vai dar. Então, esse trabalhar para o coletivo, eu brinco, eu falo assim, eu aprendo qualquer coisa. Se quiser que eu faça a máquina, se quer que eu costure, se quer que eu toque algum instrumento musical. E se isso for trabalhar para o coletivo, e se isso for trazer um dinamismo que me retroalimenta na perspectiva de desenvolvimento do outro, para mim está valendo, porque eu recebi muito esse desenvolvimento na minha carreira. Eu tenho uma jornada, as pessoas que me trouxeram até aqui. Isso não foi feito sozinho, claro, tem mérito seu, mas tem mérito de muita gente. Então,
trazer essa perspectiva para que eu posso ajudar, onde é que eu trabalho dessa forma, seja no nível de conselho, seja no executivo, em qualquer um dos dois ambientes, o que me motiva é essa perspectiva do desenvolvimento do ser humano de qualquer ótica, né? Agora, recentemente, eu também pedi para um executivo para ele me inserir num comitê financeiro de um hospital, pro bono, obviamente, para quê? Para que eu possa ajudar o hospital com os meus capabilities de risco, claro, de auditoria, de capital humano, de investimento, seja lá do que for. Falei assim, olha, eu fui lá no conselho e falei assim, eu estou à disposição. Por quê? Porque isso vai me trazer um aprendizado, isso vai me trazer perspectiva de vida, isso vai trazer um olhar diferenciado num segmento que para mim é muito nobre, a área de saúde, na perspectiva do ser humano. Esse é um pouquinho do que eu gosto de fazer. E eu adoro. Para a gente encerrar, qual a mensagem você deixaria para os jovens, para os empreendedores, o conselho assim, do maior aprendizado e o que eles poderiam olhar daqui para frente? Qual seria essa mensagem que você colocaria no outdoor e falar, pessoal, olhem para isso? Eu tenho tido uma dificuldade grande dentro da marca para descrever um feedback, né? Porque com essas circunstâncias todas que nós discutimos hoje, às vezes o feedback ele não é bem compreendido, ele não é bem entendido. Então, dentro da linha recíproca de quem está dando e de quem está recebendo, para que as pessoas possam ver o feedback na sua vida profissional como uma maneira de você olhar aquilo que você pode se diferenciar, aquilo que você pode progredir, e não necessariamente que um feedback ele te desmotive a fazer alguma coisa, que você se esconda porque você ainda não está maduro naquele momento, porque é uma jornada, uma pessoa, uma carreira profissional, seja na mesma empresa, seja em diversas empresas, não importa, ele é uma jornada muito grande. Então, olhem feedbacks, tragam uma empatia nessa discussão, mas olhem o feedback também como uma forma de você motivar e dizer assim, e por que não? Né? Então, eu colocaria isso porque eu descrevi aqui que as maiores dificuldades que eu tive foram justamente por circunstâncias que eu não conseguia ultrapassar por falta de uma credencial. E é possível você alcançar, né? Requer disciplina, requer empenho, requer empatia, requer tudo isso que a gente está falando. Mas para que o feedback não seja olhado como, olha, dentro da minha jornada, o que me importou que este não foi o melhor momento da minha jornada. Então, quando eu fui para a Inglaterra, foi um momento mais difícil. Eu tinha altíssima performance e a minha performance, na primeira vez, eu recebi uma performance lá embaixinho. E assim, eu falei, não, mas eu não sou isso, eu tenho que ser diferente disso. Então, para que as pessoas não vejam isso com desânimo, que vejam com a perspectiva que o feedback apropriado, ele pode te impulsionar a ser melhor. E não é melhor profissionalmente, é melhor como pessoa, né? Porque o que eu quero é que os meus filhos olhem e falem assim, minha mãe exercitou isso que ela está falando? Eu reconheço, minha família me reconhece por isso, os meus amigos me reconhecem por isso. A empresa é uma jornada também, mas eu sou reconhecida por isso que eu faço, as minhas ações falam isso, né? Então, eu acho que essa é a responsabilidade do nível executivo, no nível de conselho, realmente, através do walk the talk, fazer com que aquilo que você quer se representar seja exercitado. Eu sei que é longo, é quase que uma história, mas é o que você é. Cultura é o que você é, o que você faz, não o que você diz que faz. Fechamos maravilhosamente bem. Obrigado. Obrigada Luciene. a vocês, muito obrigada. A gente tem aqui um mimo da casa. Que fofo. Minimal Club Amun Basic, que obrigada. patrocina o nosso episódio e fica aqui para você de casa que queira saber mais sobre os produtos da Minimal, da Amun. Uau. Entra aqui, Obrigada. clica no link que você tem alguns descontos da casa para vocês. Que fofo. Então, Olha já é aqui, ó. Já tô... Essa daí é a feminina. Já tô no dress code. Essa aqui é a masculina, já tá no dress code. Essa aqui todo mundo usa essa preto. aqui é a polo, tá? E essa é a feminina. Já vou poder vir ao Next com já a pode vir certa? no Next com a sua camiseta. E você vai ver que vai estar todo mundo vestido igual. Next, que bom, todo mundo gozado, que bom. uniformizado Minimal. Lu, aqui tem um cartão aqui para você. Obrigada. E obrigada. este aqui é o mimo
que é o quadrinho. Uau! Com você e a gente aqui para você colocar no seu escritório. Que tudo! Esse quadrinho é com o nosso episódio. Isso. Então as Gente, pessoas é que lindo. te visitarem podem ler o QR Code que Ah, tá é? aí. Onde for lá na sua casa, onde você quiser colocar, Sim. ela lê o QR Code, Vou aparece, colocar vai na sala aparecer. de treinamento da KPMG. Maravilhoso. Muito legal. Tá bom. Como Então, que as pessoas fazem para te encontrar? as pessoas... eu brinco que eu atendo até sinal de fumaça. Às vezes eu demoro um pouquinho, né? Então, na empresa, o meu fixo é desviado para o meu celular o tempo todo. As pessoas me acham. E o meu e-mail é lt, de Teixeira Magalhães, @kpmg.com.br. Meu celular... Mas você tem LinkedIn também? Tenho LinkedIn. Então, assim, as pessoas podem me encontrar no LinkedIn, no Instagram, no TikTok também, claro. Eu não deixar. No É TikTok mesmo? Claro, no Olha TikTok que também. danado. Ué, claro, mas como é que eu vou me inserir com os meus filhos, né? Se eu não estou dentro do grupo que eles participam? Gente, esse eu não Fantástico. Eu não posso, assim, eu É- tenho que ver o que está acontecendo ali. Aliás, eu acho o TikTok, sob a ótica de pesquisa, Sim. um dos melhores veículos para você. Porque o que Já tá tem acontecendo- estudos, né, que É. mostram que essa geração millennials utiliza mais o TikTok para pesquisa que o Google. Sim, então assim, tá tudo lá. É só a Luciene que vocês vão achar, Magalhães. Tá sempre quase no mesmo sobrenome para que as pessoas possam me achar no LinkedIn, TikTok, Instagram, na KPMG, no e-mail, no celular e tudo mais, né? Maravilhoso. Muito Cris, obrigada. como que as pessoas te encontram? Eu não sou tão moderna assim como a Luciene. Vocês não vão me achar no TikTok. Mas no LinkedIn, sim, eu respondo rápido. Eu atuo bastante no LinkedIn. Cristina Pinho. É fácil de achar também no LinkedIn. Eu também ainda não estou no TikTok, mas agora eu senti a pressão. Vou ter que subir alguns vídeos, não de dancinha no TikTok, eu não vou fazer, mas vou ser ativo no TikTok. Vocês me encontram em todas as redes sociais, como David Ledson. E você também, que chegou até aqui no nosso episódio, pode continuar acompanhando todos os episódios, todos os cursos, acompanhar o que vai acontecer no Next, no dia 6 de dezembro, aqui em São Paulo. Você pode acompanhar o @investidores.vc. E foi um prazer esse episódio, que episódio gostoso, que história legal, Obrigada. que empatia na forma de contribuir, colaborar. Vai ser transformacional para a nossa audiência. Obrigado mais uma Muito vez. obrigada a vocês. Obrigada, Luciene, Luciene. Cris, Obrigado. por mais um. Obrigado, pessoal. Big Deals Experts, o podcast do Investidores VC que reúne especialistas do mercado e insights para impulsionar startups.